pesquisador da Observatório dos Conselhos Tutelares da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. A senhora Miriam vai apresentar agora os destaques da sistematização Educação é um Direito, a experiência do projeto Territórios em Rede em Marabá, publicação que está sendo finalizada e em breve estará disponível para todos os participantes do evento e para secretarias e instituições parceiras. Essa mesa também se debruçará sobre a intersetorialidade das políticas públicas e a indissociabilidade do direito à educação aos demais direitos sociais. Alô. Bom dia a todas, todos. Eu achei que viriam outras pessoas aqui comigo, não? Não? Fica depois? Vai comentar depois. Ah, sim. Queria, então, inicialmente me auto-apresentar. Eu sou uma mulher de 58 anos, branca, cabelos grisalhos, estou vestindo um vestido preto e branco e uso óculos verde. Queria agradecer, parabenizar por esse super evento. Eu já estive aqui outras vezes em Marabá, fiquei surpresa com a organização. Agradecer, então, todos que estão por trás na produção. Quem organiza eventos sabe que não é fácil. Agradecer às intérpretes que estão ali traduzindo. Parabenizar a Fundação Vale pela iniciativa. As colegas da Aprendiz por mais essa experiência exitosa. É uma dupla honra estar aqui podendo aprender mais um dia com os relatos, ver os colegas do poder público aqui. Nossa, é emocionante ver vocês apresentando aqui um decreto que é fruto de um caminho que vocês percorreram. Só quem já trabalhou por dentro da máquina pública, trabalhou no Poder Executivo, que tem pressões da política pública para executar metas, para executar programas que vêm do governo federal, que recebe recurso, não cumpre, com pressões imensas no meio de uma pandemia, no campo da assistência, no campo da saúde, no campo da educação. Impossível não ficar olhando para o seu próprio umbigo. E aí vem pessoas de fora da sociedade querer abrir portas e trazendo mais demandas para cada área de vocês. E vocês se abrirem, então, para o diálogo, porque, claro, que esse projeto vem somar com as pastas de vocês, mas também trouxe muitas novas exigências para o trabalho. Então, parabenizar o que vocês apresentaram, né, as 3 pastas, as 3 áreas, os 3 setores, que trouxeram aqui o compromisso político de assumir e de dar continuidade ao legado do Territórios em Rede. Eu poder assistir, então, é uma honra, sou muito grata por poder participar desse momento de forma presencial. Queria agradecer também a possibilidade de eu, em conjunto com uma equipe, eu estou falando aqui em nome da equipe de sistematização desse projeto, que vocês acabaram de conhecer, que vai resultar numa publicação que em breve estará sendo divulgada de forma impressa e também digital, que a gente chama de uma sistematização da experiência. E essa sistematização, ela foi construída, então, por várias mãos, ela é fruto de um trabalho coletivo. A nossa equipe é composta pela Natália Guindani, pela Bruna Soares, pela Luísa Loli e pelo Fernando Menezes, eu não sei se eu gravei o sobrenome dele corretamente, Mendes, Fernando Mendes, a Ana me corrigiu o detalhe. Foi um esforço que só foi possível, está sendo possível, porque teve um trabalho também muito participativo das articuladoras, das pessoas que estavam no campo, e também dos profissionais da gestão que produzem relatórios, produzem informações, profissionais da comunicação, da mobilização. Então, é um projeto que tem uma metodologia muito complexa, multidimensional, com diferentes frentes. O que vocês assistiram hoje, o vídeo, por exemplo, que aparece uma articuladora indo na casa das pessoas, fazendo a buscativa, que depois vai ter provavelmente os agentes de saúde realizando esse trabalho, ali é a ponta, né, da linha de frente ou final de todo um percurso que se constrói no conjunto das relações. E aqui eu queria então fazer um destaque sobre a importância da intersetorialidade.
o que não é nada fácil, né? Todas as políticas públicas que a gente tem aqui sendo construídas no nosso país, é um modelo de política federativa, ou seja, ela é construída no âmbito federal e ela tende, tanto na saúde, na assistência e educação, elas acontecem diretamente, de forma prioritária, em nível municipal. Então, elas são construídas, o desenho da política pública é construído em nível federal, mas ela vai tendo diferentes fases para acontecer nos municípios. Esse caminho, ele vai trazendo milhões de meandros das políticas, né? O que não é nada fácil, porque cada política tem um sistema de produção de dados, tem um desenho de metodologias dos seus programas. Fazer com que elas dialoguem entre si é um desafio político. E todas elas, assistência social, no CRAS, no CREAS, por exemplo, pelo Bolsa Família, pelo BPC, tem a lógica intersetorial. Saúde da família tem a lógica intersetorial. A educação tem a lógica intersetorial como princípio básico para acontecer. Acontece que fazer isso acontecer é algo que exige um investimento. E aí o investimento, eu queria trazer, como o último colega falou, é uma concepção política de que a criança e o adolescente é agenda prioridade do campo da proteção social das crianças e adolescentes, especialmente aqueles que estão em situação de maior violação ou privação dos seus direitos. E a exclusão escolar é o alerta da gravidade da situação. Então, quando a criança chega na situação da infrequência e da exclusão, é porque vários sistemas não aconteceram. E aí não é uma culpa de uma política ou do outra, não é uma culpa do gestor ou do outro, é uma questão estrutural, né, de desigualdade do nosso país, que é marcado por um racismo violento e que se expressa nos dados que Júlia apresentou. É um país marcado por uma lógica violenta de exploração, superexploração do trabalho, conforme aquele senhor que trouxe, que ele viveu o processo de exploração, de escravidão ainda, num tempo contemporâneo, em que ele não vê perspectiva para ele, mas ele aposta. A Dani falou a sabedoria desse homem, falando o lugar da mulher que tem que ocupar para se superar das relações de exploração, e a questão de gênero muito forte, quando mais de 80% das responsáveis das crianças que estão em situação de exclusão escolar são as mulheres negras, periféricas, sem acesso às políticas sociais. Então, o Territórios em Rede, ele dá luz a essas realidades que todos nós aqui, a partir de cada um dos seus lugares, estão convivendo, estão trabalhando, estão fazendo o máximo para intervir. Mas quando vem uma iniciativa dessas e provoca, né, facilita e propõe uma integração, um compartilhar, não só das ações, dos atores, mas das informações, daquilo que a gente tem como potencial, trazendo mais trabalho, claro, sim, para o poder público, mas sensibilizando para a agenda, o que tem em comum que nos motiva é a criança como agenda prioritária. E aí, então, a intencionalidade, que é uma relação entre as pessoas, como a Raina trouxe, é uma relação de compromisso político, com uma causa que é comum a todas as três áreas que aqui apresentaram. Então, não só a lógica da Inter vai se materializando, mas a concepção de uma educação como direito humano, e que também a educação é a possibilidade de executar os outros direitos da cidadania através da educação. Então, essa indissociabilidade de pensar a educação para além, né, do acesso à escola, mas do acesso aos outros direitos. Eu acho que o Territórios e Redes tentou demonstrar e conseguiu demonstrar isso, né? Então, a sistematização dessa experiência tem esse propósito, não só de criar uma memória daquilo que foi construído, e é uma memória coletiva a partir de informações extraídas dos documentos, dos depoimentos, mas também construir, e aí o cuidado ético, político, um legado, não no sentido do Territórios, da Fundação Vale,
do aprendiz ser o modelo a ser aplicado, mas uma referência de que é possível se investir sim dessa forma, por esse caminho. Então a gente tem uma preocupação em descrever o caminho que se percorre, que é um caminho riquíssimo, muito complexo, com várias dimensões na esfera da gestão, né, que é do comitê intersetorial, em nível mais central. Depois todo o trabalho meio, né, Dani, o trabalho de mobilização comunitária, de comunicação, o quanto elas faziam, elas não iam só nas casas, elas iam na padaria, distribuíam cartaz, iam nas rádios comunitárias, elas sensibilizavam o território e as comunidades para pensar que aquele lugar é um lugar educativo, que a educação pertence ao território, que a educação não pertence só às escolas. E esse trabalho é um trabalho meio, que também não é muito não é muito visibilizado, esse trabalho de sensibilização comunitária para a importância da educação naquele local, que todos são corresponsáveis pela educação. Então, a sistematização tem esse propósito de deixar o legado e demonstrar algum tipo de contribuição para que outros municípios possam replicar parte ou se inspirar, que a gente possa sensibilizar para que outros órgãos, outros serviços possam desenvolver. Eu espero daqui a 3 anos poder retornar aqui para esse auditório e ver os colegas apresentando os resultados desse protocolo. Eu queria chamar a atenção dos impactos, então, dessa intersetorialidade na vida das crianças e das famílias que foram atendidas, que conseguiram ser descobertas, porque muitas vezes essa figura, eu queria chamar a atenção, essa figura da articuladora, que ela não é fácil esse lugar profissional. Esse lugar profissional ele não está na saúde, ele não está na assistência, ele não está na educação, ele é um pouco de tudo. Essa profissional ela tem múltiplos talentos e habilidades, porque ela tem que ter um conhecimento do território, ela tem que ter uma sensibilidade por transitar, e ela vai em lugares onde o Estado não consegue alcançar. Talvez o agente de saúde e esse profissional que cuida do programa La Criança Feliz consegue, mas chegar nesses lugares e conseguir alcançar essas famílias que desistiram de conseguir. Tem um caso que a criança não conseguia ter acesso à documentação e que foi graças a uma articulação com o Ministério Público em outro estado, com o Conselho Tutelar de outro estado. Então, assim, é uma pessoa que não desiste, ela não é assistente social, ela é uma insistente social, né? É uma insistente da busca pelo direito, assim. Então, mas é que são tantos entraves, né, legais, burocráticos da política, e essa pessoa ela tem que ter um domínio do desenho da política, dos recursos, e nas várias áreas. Então, ela tem que ter uma formação intersetorial. E esse profissional, ele não é formado, ele não está pronto, né? Então, isso é muito interessante, que o projeto ele era uma formação contínua. Então, era uma capacitação contínua. Então, que vocês que vão assumir agora esse compromisso tenham essa preocupação de produzir uma formação, uma capacitação contínua, né? E aqui a importância também do lugar dos conselhos tutelares, dos conselhos municipais de direitos, porque são órgãos, o CMTCA é o órgão que formula a política do sistema de proteção, e o conselho tutelar, se ele tivesse bem equipado e bem informatizado, o sistema de informação CIPIA, ele deveria capturar todas as crianças que estão em situação de privação de violação, e a gente não é um problema de Marabá, é um problema do Brasil. Semana passada, o governo federal lançou um novo programa de investimento, então fiquem atentos, né, prefeitura, porque é fundamental que esse sistema de informação esteja muito bem atualizado, porque ele vai mandar informações para vocês poderem, né, localizar. As escolas devem notificar os conselhos quando as crianças estão infrequentes, mas essa deve ser a última ação. Antes tem que ter esse movimento que vocês trouxeram do protocolo. Então, o impacto desse projeto na vida das crianças, coisas que são impensáveis, tipo uma dificuldade de conseguir uma documentação, uma dificuldade de ter acesso a um serviço básico de proteção dessa mãe que está em situação de violência doméstica. Tudo isso atravessado por um contexto de pandemia foi impressionante. Acho que a colega, quando veio aqui trazer, ela ficou muito emocionada,
com uma quantidade imensa, né, de adjetivos positivos, que a gente, nossa, é só elogios, mas só quem observou e acompanhou na pele, porque nós fizemos entrevistas, buscamos depoimentos, que os números parece que não conseguem capturar, né? Então são depoimentos, falas assim que conseguem revelar a importância. Pode passar o próximo. E trazer um outro aspecto que aparece no trabalho de sistematização é o impacto dessa, que eu já falei um pouco, dessa ação, dessas várias ações do Territórios em Redes na articulação com as políticas públicas. Então, os próprios profissionais se revendo da necessidade de qualificar a sua escuta, o seu olhar, né? Então, desde profissionais dentro da escola, que muitas vezes recebia uma demanda, como uma demanda, isso não pertence a nós, isso é da saúde. Uma criança que desiste, a família desiste, porque está com um diagnóstico não bem claro, não faz a relação com a saúde, aí se identifica que a criança está com epilepsia, e aí tem todo um acompanhamento diferenciado dessa criança e o retorno dela. Então não é simplesmente a criança está fora da escola, consegue vaga, encerra o trabalho. Não, é todo um trabalho de articulação que dá um nível de comprometimento, de exigência dos profissionais das várias áreas, um saber, um conhecimento e uma possibilidade de gerar novos saberes, que é impressionante esse legado. E por fim, eu não quero me estender, porque tem as colegas que vão conversar, eu gostaria de trazer que a experiência de Marabá nos coloca num contexto de novos desafios, com a conjuntura não só política, a gente vai viver agora processos eleitorais, mas a gente está num novo governo, que são as várias governanças que atravessam o trabalho intersetorial. Então, a gente fica falando, né, a importância da intersetorialidade, o quanto é importante entender, né, o desenho das políticas que são construídas na esfera federal, como é que eles acontecem, como é que eles chegam a acontecer em Marabá. Não é fácil. Eu estou terminando um mapeamento com a colega Viviane Maia. O governo federal tem mais de 143 programas, juntando assistência, saúde e educação. E como é que ele está se efetivando em Marabá? Então, em breve a gente vai ter esses números, mas eu acho que não chega a 40% da sua efetivação. E a gente vai tentar entender o que está acontecendo, por que não acontece, o que tem aí de entraves, né? Porque não adianta só criar um programa, que a gente está agora vendo o Brasil Sem Fome, mas como é que ele se efetiva em Marabá? Ele pode levar 2, 3 anos, enquanto isso a gente tem agora urgentemente já a previsão de um período de muitas cheias, muitas famílias vão estar desabrigadas. E aí quais são os protocolos e o que tem das políticas, né, que estão sendo gestadas e que atingem diretamente o município, que possam contribuir. Esse tempo da política, ele é um tempo diferente das demandas sociais no campo, né, real, o que exige uma governança atenta, atualizada e atenta para as novas mudanças, o que não é fácil, né? Então, quando a Secretaria de Educação puxa o processo, não é que ela puxa o processo, não é que ela queira liderar, mas ela está mais sensível à construção dessa política. Tem municípios que muitas vezes é o Ministério Público, tem outros municípios que é assistência social, não existe uma regra. O importante é que haja aqui lideranças políticas capazes de transitar entre as políticas do governo federal, com o estadual, municipal, em níveis e tal, mas também que dialogue com o sistema de justiça. Esses meandros não é pouca coisa, e eu gostaria então de encerrar mais uma vez parabenizando os grandes desafios que vocês enfrentaram, as grandes conquistas, porque senão parece que a gente só apresenta os resultados, né? E poder tecer essas várias redes de governanças e poder sensibilizar e deixar concretamente impactos na vida
de muitas crianças e de muitas famílias, mas especialmente em políticas que serão estruturantes, que vão ter desdobramentos, é realmente impressionante que Marabá sirva, então, de referência e que a gente consiga fazer uma sistematização que em breve vocês receberão, que possa minimamente, é difícil, o documento já estava extenso, ele está sendo cortado, editado, é difícil dar vozes e ilustrar tudo que vocês fizeram, mas que vocês consigam servir, então, que outras prefeituras, que outras experiências municipais possam se inspirar naquilo que vocês concretizaram nesses 3 anos. Parabéns a todas e todos envolvidos. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Me sinto até constrangida sozinha aqui nesse palco, mas uma salva de palmas, então, para todas vocês. Muito obrigada pela sua por sua apresentação, viu, Miriam? E peço que a senhora permaneça no palco. Ela brilhou bastante, né, gente? Por favor. Maravilhosa. E para comentar essa reflexão trazida pela Miriam, a partir das experiências como participantes estratégicos do Comitê Gestor Intersetorial de Enfrentamento da Exclusão Escolar, eu quero convidar agora à mesa a senhora Benezilda, essa referência aí, assistência social da cidade. A senhora Júlia Maria Ferreira Furtado, conselheira no Conselho Municipal de Educação. E o senhor Magno Rodrigues de Barros, dirigente da Diretoria Regional de Ensino, DRE, de Marabá. Com a palavra agora, a senhora Benezilda, pode pegar o microfone. Qualquer um, senhores. Bom dia a todos e a todas, né? Vamos começar aí com a questão da alteridade, né? Eu só falo se sou branca, se existiu negro. Então eu me sinto parda, sou uma mulher alta, estou usando uma calça azul, né? Uma blusa bege e preta, né? É um grande prazer participar com vocês, né? Com nós aqui e socializar todas essas reuniões, enaltecer essa grande equipe do Territórios e Rede. Eu comecei a participar e quando vi o primeiro diagnóstico que elas colocaram, bem feito, né, que a vulnerabilidade era a causa principal da evasão escolar, da criança fora da escola. Eu levantei imediatamente e falei, estou dentro. Eu trabalho no comitê gestor do programa Bolsa Família e atrás dessa vulnerabilidade eu tenho que andar, tenho que correr atrás, tenho que ir em busca desse público, né? E me coloquei imediatamente à disposição, dei prioridade ao atendimento de Territórios e Rede, né? Em todos os CRAs, em todos os locais, e falei para ele que a porta de entrada do Cadastro Único é os CRAs e que deveria ser encaminhado todos os CRAs, porque era necessário que elas tivessem acesso ao nosso programa maior. Entra no Cadastro Único e do Cadastro Único ele tem acesso ao Bolsa Família, né? Que hoje eu não considero mais uma política compensatória, mas uma política necessária. Necessária se faz hoje a esse público vulnerável que cada dia cresce. Queria falar que nesse diagnóstico a gente sente que também o Bolsa Família trabalha com a saúde e a educação, de 0 a 4 anos, a criança com peso e a medida, né? E de 4 aos 17 anos, né? 18 anos, ele tem que estar com a frequência escolar. E nisso a gente também se reuniu, né? Nós temos uma parceria muito grande com a CEMED. A CEMED é nossa parceira muito nesse comitê intersetorial com a Secretaria de Assistência. Ela fornece o nosso funcionário, fornece a nossa coordenadora, que é a nossa coordenadora da educação, que é a Diodésia. Gostaria que ela levantasse ali. Parabéns a você. Você é uma guerreira lá do meu lado, viu? A Diodésia participando também do Territórios de Rede, nós verificamos a vontade de querer melhorar a nossa frequência escolar. E fomos lá no GE de matrículas, com a Lindalva, que tem sido uma parceira e tanto também.
e de Odessa tem acrescentado tanto que hoje nós estamos acima da média nacional, igual o nosso coordenador técnico aqui falou. Nós estamos acima da média nacional no atendimento da escola, no comitê gestor do programa Bolsa Família Marabá, né? Ultrapassamos a média. Então, assim, queria dizer para vocês que nós temos hoje no cadastro único 61 mil pessoas cadastradas e estamos com 31 mil no programa Bolsa Família, né? E acho que esse público que ainda está aí, como uma vez a minha companheira Júlia Furtado falou, que tem feito reuniões e 40% dessas famílias ainda não estão no Bolsa Família. Eu acho que a gente ainda tem que correr muito atrás desse público vulnerável. Minha grande preocupação sempre foi e será essa questão que nós não estamos nem na era digital, nós estamos na inteligência artificial. Como é que a gente funciona, como é que a gente reflete essa sensibilidade de ver uma criança fora da escola, sendo que na China o delivery já está sendo entregado por um drone. Né? Como é que a gente fica, né, sabendo disso? E foi nessa preocupação que eu vi ele dizer que estamos terminando, né? Só temos mais um ano. Eu falei, vamos correr atrás de um projeto, através da sociedade civil, através de qualquer coisa. Eu estou pronto a participar com vocês. E fomos juntos atrás, ainda conseguimos montar, mas aí eu adoeci, e também acho que teve a pandemia, né? E aí chegamos até quando fomos, e a CEMED, hoje, eu quero enaltecer a CEMED, enaltecer você, Marisa, Fábio, né, por toda essa sensibilidade, por ter acolhido, né, esse trabalho, porque ele é maravilhoso e ele é necessário. A gente saber que tem criança fora da escola, isso muito me entristece. Não penso na questão da criança saber na vida, mas é entender a vida. É necessário ter educação para entender a vida. Né? O pai ainda vê com a questão de subir na vida, mas é entender hoje essa complexidade. Sem a educação, nós não temos nada, né? Não vou me alongar, porque tem muita gente para falar, mas queria aqui dizer que o caminho, né, que nós trabalhamos também dentro do Bolsa Família com 90% do público mulher, feminino. Então, hoje, a gente sente que a maioria também dentro da educação, seja educadora, também é feminino. É um público, né, que carrega nas costas tudo hoje, né? Carrega a família, o filho, toda a responsabilidade. E que a gente tem que agradecer essa mulherada, né, que hoje está à frente de tudo. Dizer que esse 80% de cores parda é preocupante. É preocupante porque o racismo estrutural ele funciona sério. E é ele que elimina, é ele que exclui, é ele que estratifica, né? É ele. E nós temos que trabalhar assim ele dentro da educação, dentro da sala de aula. Eu trabalho, estou fazendo agora mestrado em teoria literária na questão afro-indígena e acho que tem que ter uma disciplina assim sobre racismo estrutural dentro do ensino médio. É necessário, se faz necessário trabalhar essa disciplina, porque é esse que é o pior problema, é o cancro, né? 80% ser pardo, a mestiçagem no Brasil. Então a gente precisa trabalhar isso, precisa verificar isso com mais carinho. Dizer que esses 81% de mãe, né, foi verificado no diagnóstico das meninas, esses 81% é o mesmo que está lá no Bolsa Família, que é 90%. 90% é mãe que recebe Bolsa Família. Falar para vocês que esse trabalho informal da mãe também é o que complica mais. E dizer para vocês que quando ela colocou o diagnóstico, que vai na casa da buscativa, a mãe diz que é porque a criança não tem um sapato para ir, não tem um caderno, não tem um lápis, não tem isso. Aí está esperando outro mês o marido receber para voltar a criança para a escola. Isso é lastimante, é dolorido. A gente se sente, sabe, mal em ver uma coisa dessa. E é nesse ponto que esse projeto me deu assim uma alavancada, né? Me levou assim a pensar, a participar e falei, eu quero estar presente, eu quero estar com vocês, eu vou com vocês. Aí passamos a ser parceiros também, parceiros na busca dessa equipe que ela consegue sensibilizar, elas insistem, elas não vêm, vão participar, estamos aguardando, faz o convite, são uma equipe realmente maravilhosa, preparada, são pessoas preparadas. E isso que é necessário. Nesse ponto, a gente tem que enaltecer
o Territórios e Rede, porque a equipe, além dela ser competente, ela é uma equipe preparada, seja nas relações interpessoais, nas relações humanas, nas relações profissionais, os trabalhos muito bem feitos com o diagnóstico. Eu acho que isso aqui é uma aula para nós aprendermos a trabalhar. Nós estamos hoje, há 7 anos à frente do Comitê Gestor do Programa Bolsa Família, descentralizando, tentando organizar, tentando levar mais na ponta, né, todo esse atendimento desse público vulnerável, mas dizer para vocês que a coisa não é fácil. Diante desse fato, eu queria me colocar mais uma vez à disposição da CEMED agora e dizer que foi grande o salto que nós demos, grande de referência mesmo, da gente correr atrás desse público. Esse público que é uma responsabilidade, na verdade, nossa, não é só da CEMED, é de cada cidadão que participa da vida ativa, é de cada cidadão, de cada atores sociais que participam da vida, que tem consciência, que tem conhecimento, que participam, seja na educação, no sindicato, na sociedade civil, em qualquer local. Todos nós temos um pouco de responsabilidade em saber que uma criança está fora da escola. Queria agradecer e dizer a vocês que eu estou à disposição e parabéns pelo nosso decreto. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigado. Obrigada, dona Benizilda. Com a palavra agora a senhora Júlia Maria Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Queria me dirigir a Miriam. Parabéns pelo projeto. É muito bom o projeto. Infelizmente tem fim, né? Mas eu entendi o projeto assim, como ele vem abrir portas, outras portas. E uma das portas que esse projeto abre, porque está envolvido vários parceiros, é da busca de uma civilização melhor. Porque se você vai buscar direitos, você vai buscar políticas públicas. E políticas públicas estão na mão dos gestores, estão na mão dos governantes, não é isso? E daí a gente vai atrás de uma vida melhor. E uma vida melhor para todos. Entendo eu, nessa experiência, nessa caminhada, que eu nem queria vir, né? O meu chefe, o CNE, não podia vir, que ele tinha outros que me mandavam. Eu disse, não, tem que ser o senhor. Ele dizia, não, vai lá, me representa lá. Eu nem queria vir, ele descia, veio mandar eu vir. E eu estou aqui, tá? Então, quero parabenizar o projeto. Muito bom, aprendi bastante, pude ver novas frentes, tá? E o que eu quero deixar aqui de contribuição é que, ao analisar nesses últimos anos que eu estou no Conselho Municipal de Educação, a leitura dos projetos político-pedagógicos das escolas de Marabá, há uma identificação que eu disse na última fala, ou nas últimas reuniões do Território em Rede, que 40% do que é informado de participação nos gráficos socioeconômicos das escolas, 40% dos alunos não são integrantes, estão fora do Bolsa Família. Como melhorar a vida? Como fazer com aquele vídeo que nós assistimos, aquela criança sem dinheiro, buscando a sobrevivência? Então, os gestores têm que criar, e esse projeto abre caminho, Marilza, Fábio, para Bolsa Família, para que essas crianças, para que esses jovens possam ter um recursozinho. Eu não acredito em civilização, civilidade, entendeu? Humanidade fora da riqueza. Por que eu digo isso? Porque como é que a pessoa vai sobreviver, vai estudar, vai avançar, vai profissionalizar, sem ter dinheiro, sem ter condições de nada? E vocês viram aí a pobreza, o Estado, naquele vídeo que passou. Foram outras que a gente vê, se for visitar nossos alunos,
se for visitar os alunos da periferia, como nós fazíamos na escolinha lá da Santa Rosa, eu e a Marisete, na época que eu trabalhei lá. Então, você via muitas outras situações até pior. Além da questão da falta da comida, da falta das condições de moradia, da falta das condições de sobrevida, entendeu? Ainda violência, aliciamento e insegurança. As crianças, eu estou falando de crianças, não sou jovem não. Então, para me encerrar aqui, eu vou me alongar, eu aprendi muito nessa caminhada, né, viu? Eu aprendi muito, deu para abrir mais ainda a minha visão, essa contribuição, essa minha experiência nas reuniões do Território em Rede. Dizer também que a exclusão, a evasão, né, eu fui vítima quando criança. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade, mas tive que esperar 3 anos mais para poder ser alfabetizada oficialmente. Eu estava por fora, não tinha política naquele tempo. Eu tive que esperar. Meu pai não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, entendeu? Eu tive que ir para poder me matricular na escola pública e aprender. Como eu aprendi a ler? Minha irmã tinha uma salinha de aula particular e eu, no meio dos meninos, lá junto com ela, aprendi a ler e escrever. Quando eu chegava na escola, eu era tida como danada porque eu já sabia ler e escrever, então eu fui ajudar a professora, entendeu? Eu fui ajudar para poder, né, ficar na escola. Outra vez que eu também fui vítima foi daquele, não tinha não sei o que, admissão, uma prova da admissão. Eu tive nota 6, mas a média era 7. Eu fiquei de fora 1 ano também fora. Então, por quê? Não tinha políticas públicas. Não tinha uma seriedade maior nessa questão da educação. E assim tem várias crianças. Quando eu vi o vídeo, quando eu vi as experiências, viu, Malidal, aqui na reunião de Território em Rede, que essas 2.000 crianças fora, eu também, aí eu me encontrei lá. Eu digo, olha, faltou políticas públicas naquela época, quando eu era criança, quando eu era jovem. Se tem agora a falta, ali naquele tempo, né? Para vocês verem, tá? Por aí. Então, eu queria dizer aqui, não poderia deixar de falar essa minha experiência e a minha vida, a minha vivência, né? Que civilização, para mim, é garantia de direitos, entendeu? Básico, saúde, educação, moradia decente, porque aquela jovem, ela tem vergonha de estar na casa daquela. Se vier um amigo visitar, quem vier. Porque eu digo isso porque vários jovens amigos meus, afilhados meus, também têm vergonha, às vezes, onde eu moro numa casa que não tem qualidade. Então, políticas públicas para moradia é importante, é necessário, tá? Outra coisa que eu entendo também que seja a civilização, né, é ter formação, entendeu? Formação dos jovens, profissionalizar. Nós temos vários jovens seguir um pai que é ajudante de pedreiro. Pode ser ajudante, mas é bom ter um curso de como ser ajudante, de como trabalhar com pedreiro. Eu acho que tem que ter isso. Então, por isso que diz que o Território em Rede abriu outros leques, outras políticas, entendeu? Nesse sentido. E queria dizer também, aqui a Vale do Rio Doce, que está aqui, presente, que vamos também socializar a riqueza que ela tira do nosso estado, do nosso município, da nossa região, porque socializar só políticas públicas com esse recursozinho que vem do governo federal, não dá. Então, seria interessante ter um programa, ter formação, Vale do Rio Doce, formar nossos jovens, profissionalizar, projeto que leve os jovens a serem profissionais. Eu digo isso porque eu tenho vários amigos jovens ali na Lucinha, que amigos da dos meus afilhados, e eu vejo que eles são carentes demais dessa questão aí. Não tem dinheiro para pagar um curso, não tem dinheiro para ir para o Senai, né? Tem que sobreviver, tem que trabalhar. Muito jovem de 15 a 20 e poucos anos, eu digo isso, né? E que não deixe para nós, a Vale do Rio Doce, só o legado da Carapanã e o rejeito de barragem, que traga riqueza para nós também. Obrigada.
Júlia. Com a fala agora o senhor Magno Rodrigues. Obrigado. Depois da fala da Júlia, fiquei até emocionada, né? Das outras também, claro. Pessoal, bom dia. Tá frio aí para vocês, como tá frio aqui, tá? Que bom, né? Porque quando eu entrava aqui enquanto aluno era muito quente. Que bom que agora está mais aconchegante, né? Se bem que frio demais às vezes também atrapalha, né? Pessoal, eu estava vendo com muita atenção o que foi apresentado aqui e vou me reportar a um recorte, a um dado, para ser mais exato. Vocês lembram quando foi colocado ali por idades, né, o percentual de alunos fora da escola ou com potencial a ficar fora da escola? Vocês lembram qual era o maior número, a idade? 8,6%, numa idade específica que me chamou muita atenção, porque 15 anos. Na teoria, esses alunos deviam estar no ensino médio, entrando no ensino médio. A gente vê que alguns estão até fora da escola. Então, tem muitas ações da SEDUC. A SEDUC, o que vocês deixam, na verdade, também um termo que foi utilizado aqui, legado. Fica-se o legado, até na nomenclatura. Busca ativa agora é algo implementado na SEDUC como uma política pública, vamos dizer assim. Em rede, é uma ação que tem que acontecer agora e está lá. Então as escolas têm que fazer isso, têm que praticar isso. E esse é o nome, inclusive, que foi adotado, busca ativa. Porque a preocupação realmente é em ter esse aluno na escola, em garantir a matrícula dele e garantir também a permanência. E vocês viram, pelo que foi apresentado, que não é fácil. E o trabalho do Territórios da Rede ajudou a trazer essa realidade, a nos mostrar essa realidade, a exemplificar a coisa, a tornar aquilo que a gente vivencia, porque muitos aqui talvez até atuem também na rede estadual, mas se aplica também à rede do ensino fundamental, a rede municipal. A gente vivencia isso, mas nós somos tão presos no nosso trabalho de dar aula, de gerir aquela escola, que às vezes a gente não se atenta para indicadores que são importantes para que a gente entenda fenômenos na escola que a gente atua ou na rede que a gente atua. Então, por que o aluno não vai para a escola? Primeiro, por que ele não se matricula? Nem sempre a gente fazia essa pergunta, agora a gente faz. Por que nós não estamos garantindo esse aluno? Por que ele não continua aqui conosco? Então tem vários fatores, os indicadores nos ajudam a buscar essas explicações, e o governo do estado tem feito isso, a SEDUC tem feito isso, nós da Regional de Educação, a DRE é a SEDUC aqui, tem feito isso, tem mapeado, tem procurado entender, mas não só entender, a gente interferir. Prova disso é que o governo do estado, por exemplo, nos últimos 7 meses implementou um núcleo na SEDUC e expandiu para todos os municípios, de apoio psicossocial de maneira mais intensa. Nós temos, inclusive, a nossa assistente social está ali. Fique de pé, Angélica, por gentileza. Uma moça inteligente, educada, linda, né? Então, com todos esses requisitos, ela compõe a nossa equipe aqui da regional. Por enquanto ela está sozinha, cuidando de 13 municípios, né? Mas logo terá mais gente. Então, nesse momento, inclusive, acontece um processo seletivo para contratar psicólogos para atender diretamente nas escolas. Não é um atendimento clínico, mas é um atendimento de orientação, né? E aí, depois, claro, a rede vai atuar, mas é preciso que esses profissionais estejam nas escolas. E nós teremos assistente social, nós teremos os psicólogos, por grupo de escolas, é óbvio, em lugares, em municípios, dos 13 que a gente acaba trabalhando diretamente. Tem município que só tem uma escola, então esse vai ter o privilégio de ter um psicólogo específico. Lá é o caso de Abel Figueiredo, é o caso de Rondon do Pará, então vai ter um psicólogo ali dentro da escola. Então há uma série de eventos que é para garantir isso mesmo, a permanência do aluno com qualidade. Não é bonito para a gente, para nós em especial do médio, saber que o nosso indicador, o nosso IDEB, por exemplo, é 3, é o pior do país. Não é bonito, não é bom, não é agradável, não é uma questão política, não, é uma questão mesmo de trabalho, de honra, porque eu sou de carreira, eu não estou aqui por acaso, eu sou de carreira, então não é bonito. Quando eu vejo aquele indicador, eu me enxergo lá dentro, quer dizer, é o meu trabalho que está ali, como é o trabalho dos nossos professores, dos nossos diretores, e nem sempre esse número é verdadeiro, mas é o que está lá, né? É o que está ali. 3 é o pior IDEB do Brasil. Quando a gente tiver esse número de novo, daqui a mais ou menos 4 meses, não será mais o pior. Posso garantir. Aí vocês vão, mas como você pode garantir? É um profeta? Não, não sou. Só estou analisando os dados. Pra vocês terem uma noção. Na última avaliação SAEB, é óbvio que estávamos saindo, foi 2021,
daquele período de aulas remotas, então a gente não teve a participação ideal ali. A nossa regional, por exemplo, só 2 escolas conseguiram participação suficiente para ter a nota registrada, só 2 escolas aqui. Anterior a isso, em 2019, nós tivemos um bom resultado, uma boa participação. E ainda assim, menos de 50% das escolas da nossa regional, que são 51 escolas, 4 anexos e mais 2 que vão entrar no próximo ano, serão 56, ainda assim, o nosso melhor resultado em participação, nós só tivemos algo em torno de 46 escolas, 46% das escolas com nota divulgada, ou seja, tem a participação. E a participação está ligada diretamente com a presença, com a frequência do aluno. Então, se ele não está frequentando, como é que nós vamos ter, por exemplo, o IDEB? Este ano, o fenômeno já mudou, graças também ao legado que deixa o Territórios em Rede. Eu disse que a nossa melhor participação era de aproximadamente 46%, lembram? Para este ano, nós vamos ter 100% das nossas escolas com nota divulgada, porque 100% delas conseguiu levar para fazer a avaliação mais de 80% dos alunos do terceiro ano, que é o principal quesito para que nós tenhamos a nota computada ou revelada, ou seja, divulgada. Então, todas as nossas escolas terão as suas notas, o seu IDEB lá indicado. Todas elas vão aparecer no mapa. Algumas escolas boas, inclusive, não apareciam. É o caso, por exemplo, da escola de Dionísio Bentes, de Rondônia do Pará, uma escola que faz um trabalho até bom, mas que sequer aparecia nos indicadores. Dessa vez vai. E olha lá se não aparecer lá na tabela, na parte de cima, porque o trabalho foi bem feito. Porque não é só, como eu disse, ter o aluno na escola, é dar algumas garantias. E para isso o SEDUC melhorou bastante na contratação de professor, se tornou muito mais ágil nisso. Prolabore, quem é da educação aqui do MEC sabe o que é um prolabore, não sabe? Conhece essa palavrinha? Essa palavra assusta o professor, porque prolabore é uma substituição temporária, que para isso é preciso encontrar. Imagina a situação, alguém entrou de licença de saúde, 3 meses, então professor de língua portuguesa, 200 horas, para que a SEDUC botasse alguém no lugar daquele professor, é preciso encontrar na rede professores que tivessem disponibilidade, que a horária é vazia, não vai encontrar. E ainda não tinha garantia de que o pagamento fosse chegar no tempo hábil. Então essa burocracia mudou nos últimos 7 meses. Agora é preciso fazer um contato específico só para substituir esse professor e não deixar esses alunos sem aula. Então tem um monte de ações acontecendo do governo do estado para garantir a matrícula, o acesso e a continuidade com qualidade. Por isso anotem o que eu estou dizendo para vocês. Quando sair o resultado agora do nosso IDEB, o IDEB na verdade, a partir de maio do ano que vem, claro, vocês vão fazer isso, é natural, né? Vocês vão verificar o estado do Pará no ensino médio e vão ver que vai ter um salto significativo. Ainda estamos longe do ideal, mas a SEDUC está trabalhando para que a gente não fique no lugar que está, porque nós não estamos satisfeitos. Então nós queremos realmente, eu digo nós, porque e não é uma questão política, nós aqui enquanto educador, não é bonito, não é legal, não é interessante nós não termos o aluno lá com qualidade. Quando a gente fala que a educação transforma vidas, a gente fala isso demais, né? Alguns só da boca para fora, mas alguns educadores, ou a maioria, sabe, porque vê no seu aluno a transformação. E eu não preciso ver no meu aluno a transformação para dizer isso, porque eu sou exemplo disso. Quando eu vim para cá, para essa faculdade fazer o meu curso, eu saí de uma olaria no Pacajá, eu fazia tijolos. Então, para estar aqui, junto de educadores como vocês, para mim é uma conquista, e foi a escola que me deu isso. Por isso que eu me preocupo para trazer o melhor. Eu me emociono quando falo sobre isso, não tem como. Porque não é legal a gente ter uma escola que não sirva para modificar a vida dos nossos alunos. Então, o que a gente quer é isso, é qualidade, e esse é o legado que fica do Território Sem Rede. Obrigado. Muito obrigada. Você vai falar ainda, senhora? Muito obrigada pela fala dos senhores. Quero convidar vocês permaneçam no palco. E nós, no presente momento... Miriam, por favor, professor. Eu pedi para a Júlia 2 aspectos. Primeiro, agradecer as contribuições de vocês. Eu acho que vocês trazem aspectos interessantes para a gente pensar e, concretamente, algumas ações que já vêm em curso. Mas eu queria só reforçar a importância, pegando a fala do Magno agora,
sobre o desafio da intersetorialidade no aspecto do compartilhar as informações, né? Porque cada área, eu dei uma ênfase no conselho tutelar, quanto a gente não explora a base de informação, né? Mas o CAD único produz um conjunto de informações, o sistema de saúde produz, e a própria educação. Muitas vezes a base de informação, o registro é na família, é CPF, como é que essa criança, o quanto a gente não consegue ter as bases dialogando. E acho que das contribuições do Territórios em Redes foi criar uma base de informação em que se produzia um conjunto de informações sobre essas crianças, essas famílias em tempo real e retornava para o comitê para pensar. Então, assim, como é importante continuar a alimentar essa base de informação que articula as informações de várias áreas, porque essas informações não dialogam, que não é um problema daqui de Marabá, é um problema da gestão das informações das políticas como um todo, né? Cada um tem as suas bases, mas fazer o partilhar exige uma disponibilidade da informação, né? Então, eu só queria trazer isso como uma ferramenta que foi muito utilizada, que era uma devolutiva. Mas não é a informação do acesso ao serviço, é informação sobre o perfil dessas famílias e o perfil dessas crianças. Quando ele fala que ele identificou ali o que chamou a atenção, o número, desse público que deveria estar no ensino médio, que está ainda, é um dado que faz com que a gente tenha que olhar para essas crianças, onde é que elas moram, qual é o território? Será que são alguns territórios que tem mais esse público? Então, como é que a gente pode intervir nesse público? Então, se aqui nessa região está tendo muitas crianças que não estão conseguindo acessar o ensino que você trouxe, né, com 4, 5 anos, já não tem educação infantil. Quando elas chegam no direito à primeira série, elas não passaram por uma educação infantil, não conseguem ter vaga. São informações que a gente precisa ter, né, disponível, cruzando com a área da família, da saúde da família, e que eu acho que o esforço, eu não consegui dar o devido destaque, né, sobre isso. A outra questão que eu queria só abordar, que eu também, como eu acho que eu fiz uma fala rápida, de que esse trabalho de sistematização, que é o trabalho que eu e a equipe estamos organizando, nós somos uma equipe de fora do projeto. Ela falou parabéns pelo projeto, como se eu estivesse na coordenação do projeto. O que eu acho muito importante, eu queria então parabenizar, isso é uma política da Cidade Aprendiz há anos, que quem vai fazer a sistematização é alguém que está de fora, não é alguém que está de dentro. Então, é uma equipe que vem de fora e que olha a experiência para sistematizar. Então, não é simplesmente um relatório institucional produzido por dentro do aprendiz e da Fundação Vale. É uma equipe que vem de fora que vai sistematizar um olhar sobre essa experiência, né? Então, isso é importante. Algumas instituições cada vez mais vêm valorizando esse lugar de uma sistematização, que não é uma avaliação externa. Nós não estamos aqui para avaliar se teve eficácia, efetividade, alcance, mas a gente tem uma preocupação de ter um olhar que conta a experiência e é um olhar de fora para validar e para ter o maior cuidado e responsabilidade ética de um retorno para o público externo. Então, eu só queria também trazer essa importância do cuidado na política pública, de ter sempre a memória, a sistematização das experiências, né? E por fim, de novo, assim, que eu acho que também é um legado que a gente vai construindo, e esse legado não é só de quem em conjunto com o poder público, que é essa concepção de educação, para além do acesso às vagas nas escolas, né? Que é a concepção de uma educação integral, que entende esse ser, né, criança, adolescente, como um ser de desenvolvimento e que precisa ter acesso a vários direitos para poder se desenvolver enquanto um ser que aprende, que estuda, que cresce, né, não só no plano do cognitivo, mas do afetivo, do volitivo e da afirmação como um ser político, social, né?
Para isso, o acesso às outras políticas. Então, educação é pensar, sim, a questão do direito à sobrevivência, as condições básicas de alimentação, a segurança alimentar, que a escola já provém, como o colega trouxe, né? Tem crianças que vão acessar uma alimentação digna na escola, mas principalmente também a escola é um lugar deveria ser, né, de proteção de outras violações. E aí, infelizmente, a escola muitas vezes está reproduzindo violências, discriminações, e a gente precisa muito debater sobre isso, né? Então, eu só queria complementar minha fala, que eu não tinha dado esses destaques, e vou passar a palavra, não sei se para a Rayana ou para fazer o encerramento para você. Mais uma vez, obrigada. Estão convidados.